Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. O assassino era o escriba, Paulo Leminski. Meu professor de análise sintática era um tipo de sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida. Regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e uma adjunta adverbial, ele não tinha dúvida. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência. Foi infeliz. Era possessivo como um pronome. E ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos. Não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas. Conectivos e agentes da passiva, o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Pessoal, esse poema faz uma crítica, em tom de brincadeira, a alguns conteúdos gramaticais que costumam ser o terror das aulas de língua portuguesa para muita gente. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que esse negócio de sujeito, objeto direto, enfim, a análise sintática, não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Professor, o plano de aula completo está no meu blog. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá você também vai encontrar uma lista de exercícios. Nessa aula, eu adaptei uma metodologia de ensino ativa, que é a sala de aula invertida. O objetivo é incentivar a pesquisa e a autonomia do aluno com relação à construção do próprio aprendizado. Normalmente, a gente passa o dever de casa depois que já explicou a matéria, já passou os exercícios. Nessa metodologia, a sala de aula invertida, a gente faz o contrário. A gente passa o dever de casa antes. Então, nessa aula, como atividade prévia, eu pedi para os alunos pesquisarem na internet e responderem para mim a essas perguntas que estão aparecendo aqui do lado. Na próxima aula, então, depois que os alunos já tenham feito essa pesquisa, eu vou passar para eles os principais conceitos relativos à análise sintática. E eu espero que eles respondam a algumas perguntas que eu vou fazer com base nessa pesquisa. Na próxima aula, então, depois que os alunos já tenham feito a pesquisa, eu vou passar para eles os principais conceitos relativos à análise sintática. E eu espero que eles respondam as minhas perguntas com base nessa pesquisa que foi feita. Então vamos lá, vamos começar a explicação? Pessoal, então vamos começar o nosso estudo de análise sintática. Primeiramente, a gente precisa entender o que isso significa. Então, observe essas duas frases. Nossa, que cara babaca! E, gente, a Michele, aquela trouxa, ainda sente necessidade do ex-namorado babaca. Qual que é a diferença entre elas? É o seguinte, a segunda frase apresenta verbo. Qual que é o verbo presente na segunda frase? É o verbo sente, vem do verbo sentir. Como que você faz para saber se uma palavra é verbo ou não? Você tenta conjugá-la. Dona, eu não sei o que é conjugar, não. Por exemplo, Michele. Eu posso conjugar a palavra Michele? Vamos tentar. Eu michelo, tu michelas, nós michelamos. Dá para conjugar essa palavra? Não, né? Agora, a palavra sente, que vem do verbo sentir, eu posso conjugá-la. Por exemplo, eu sinto, tu sentes, ele sente, nós sentimos. Então, para você identificar a palavra que é o verbo, para você identificar o verbo dessa frase, você tenta conjugar. Se der certo de conjugar, quer dizer que essa palavra é o verbo. Então, a diferença entre essas duas frases é que uma apresenta verbo e a outra não. Então, a gente fala que essa primeira frase é uma frase nominal. Enquanto que a segunda, a gente chama de oração, porque ela é uma frase que tem verbo. Gente, em análise sintática, oração não é Ave Maria e Pai Nosso não, tá?
oração em análise sintática é a frase que tem verbo. Dessa forma, a análise sintática nada mais é do que o estudo dos elementos da oração. Agora nós vamos começar a refletir sobre a função sintática de cada palavra dentro da oração. Função sintática, então, é a função que cada um dos elementos dessa oração exerce dentro da frase. Cada uma dessas palavras que tem nessa oração aqui, ó, estão aqui por um motivo. Cada uma delas está aqui por um motivo. Então, a gente vai entender por que cada uma está aqui, qual que é a função delas dentro dessa oração. Gente, a Michele, aquela trouxa, ainda sente necessidade do ex-namorado babaca. Dentro da oração, a gente tem 3 categorias de elementos, de palavras. Nós temos os elementos que são essenciais, os que são integrantes e os que são acessórios. Vamos entender primeiramente o que cada uma dessas classificações significa. A palavra essencial, fora aqui da nossa matéria, a palavra essencial significa uma coisa que é muito importante, que nós não podemos ficar sem, não podemos abrir mão. Então, essencial ou essenciais vão ser aqueles elementos que nós não podemos ficar sem dentro da nossa oração. Eles não podem sair da nossa oração. Já os acessórios são aqueles elementos que nós podemos abrir mão. O significado de acessório é uma coisa que a gente coloca para complementar, mas se eu não colocar também não vai fazer falta. Por exemplo, você não sai de casa sem roupa, mas você sai de casa sem brinco. Significa que a roupa é essencial e o brinco é acessório. Então, o acessório é uma coisa que eu posso colocar ou não. Se eu quiser abrir mão, vai dar tudo certo. A minha oração não vai perder o sentido. Já os termos que são integrantes, eles fazem alguma falta. Como assim? Então, imagine o seguinte. Você formou um grupo para fazer um trabalho cujo objetivo é produzir uma história em quadrinhos. Então, você vai precisar de alguém que saiba desenhar. A sua equipe, o seu grupo, até agora tem 4 integrantes, mas nenhum deles sabe desenhar. Então, necessariamente, você vai precisar de completar o seu grupo com um integrante que saiba desenhar. Se esse integrante, esse 5º integrante, não estiver no seu grupo, o seu grupo vai continuar existindo, vão continuar existindo 4 pessoas no seu grupo. Mas o seu grupo vai ficar incompleto, porque aquele 5º integrante que sabe desenhar é muito importante dentro da sua frase, dentro do seu grupo. Ele faz falta dentro do seu grupo. Então, gente, aqui dentro da oração, nós vamos entender que os termos integrantes são aqueles que fazem alguma falta, mas se eles não estiverem presentes aqui no meu grupo da oração, a minha oração não vai ficar completamente sem sentido. Ela não vai perder totalmente o sentido, mas esse termo integrante ele vai fazer alguma falta sim, certo? Então agora vocês vão me ajudar a identificar quais dos elementos dessa oração aqui que são essenciais, integrantes ou acessórios. Beleza. Vamos começar aqui tentando retirar cada um desses elementos e vendo se eles fazem falta ou se não fazem falta. Vamos começar aqui pelo gente. Então, eu vou ler a frase sem esse elemento aqui, ó, sem o gente. Ficaria assim: a Michele, aquela trouxa, ainda sente necessidade do ex-namorado. Como vocês podem observar, se eu ler essa frase sem a palavra gente, eu continuo fazendo sentido, a minha frase continua tendo sentido. O que isso significa? Que o elemento gente, ele não é essencial na minha frase. Eu posso abrir mão dele, eu posso tirar ele da minha frase. Por quê? Porque ele é um acessório. Então, eu vou marcar os termos que forem acessórios, eu vou fazer um risco assim nele, ó. Acessórios vão ter um risco. Agora, vamos tentar tirar o elemento a. Vamos ver se ele faz falta ou se ele não faz falta. Eu vou ler minha frase sem esse elemento. Michele, aquela trouxa, ainda sente necessidade do ex-namorado babaca. Conforme vocês podem perceber,
o elemento a também não faz muita falta. Se eu ler a minha frase sem o a, ela continua fazendo sentido. Eu continuo tendo uma frase aceitável. Significa que esse a também é acessório. Eu vou marcar ele aqui como acessório. Beleza. Vou tentar tirar agora o babaca, para ver o que acontece. Vai ficar assim. Michele, aquela trouxa, ainda sente necessidade do ex-namorado. Você pode observar que o babaca também não fez muita falta. Se eu tirar ele aqui da minha frase, ela continua fazendo algum sentido. Continua fazendo sentido, continua sendo uma frase aceitável. Então, eu vou marcar esse babaca aqui como sendo acessório também, porque nós podemos abrir mão desse elemento na minha oração. Vou tentar fazer a mesma coisa agora com aquela trouxa. Então, a frase ficaria assim. Michele ainda sente necessidade do ex-namorado. Continua tendo sentido. Mais uma vez, esse elemento aqui, ó, aquela trouxa, pode ser retirado da minha frase. Eu posso abrir mão desse elemento. Então, ele também faz parte da categoria dos acessórios. Agora, eu vou tentar fazer a mesma coisa com o ainda. Ficaria assim. Michele sente necessidade do ex-namorado. Conforme você pode observar mais uma vez, o ainda é acessório, porque se eu tirá-lo da minha frase, ela continua tendo sentido. Então, ainda vai ser classificado como acessório. Até agora, nós identificamos todos os elementos que são acessórios na minha frase. Todos eles eu posso abrir mão, que a minha frase vai continuar fazendo sentido. Ok. Vamos tentar tirar agora esse elemento aqui, ó, do ex-namorado. Vamos ver o que acontece. Ficaria assim. Michele sente necessidade. O que vocês acham? Michele sente necessidade é uma frase aceitável para vocês? Ela faz sentido? Para mim, ela faz um pouco de sentido. Michele sente necessidade. Mas aí vem a mim uma pergunta. Sente necessidade de quê ou de quem? O que isso significa? Esse elemento aqui, ó, do ex-namorado, se eu tirar ele da minha frase, eu continuo tendo uma frase relativamente aceitável. Ela vai continuar fazendo algum sentido, mas ela vai ficar parecendo para mim que está incompleta. Então, quer dizer que eu não posso dizer que do ex-namorado é totalmente essencial, mas eu também não posso dizer que o ex-namorado é acessório, porque ele faz alguma falta dentro da minha frase. Então, eu vou fazer uma marcação diferente nele. O ex-namorado eu vou colocar aqui em itálico e grifado. Então, quer dizer que esse elemento aqui do ex-namorado, ele é integrante. Por quê? Porque ele faz alguma falta dentro da minha oração. Vamos agora para o necessidade. Michele, eu vou ler a frase sem o necessidade. Michele sente. O que vocês acham? Michele sente é uma frase aceitável? Para mim, ela é mais ou menos aceitável. Eu estou querendo informar que a Michele sente. Ela poderia não sentir, ela poderia ser uma pessoa insensível, mas eu quis informar que ela sente. Só que para mim essa frase, Michele sente, fica incompleta. Eu vou perguntar, Michele sente o quê? Aí o elemento que completou o sentido do sente foi a palavra necessidade. Se eu tirar essa palavra necessidade da minha frase, a minha frase vai ter um pouco de sentido, mas vai parecer incompleta. Mais uma vez, então, o necessidade vai ser classificado como um elemento integrante, porque, embora ele não seja essencial na minha frase, se eu retirar esse elemento, essa palavra, vai fazer alguma falta. Então, eu vou chamá-lo de integrante. Então, até agora nós temos necessidade e do ex-namorado como dois elementos que são integrantes. Vamos continuar retirando coisa aqui dessa oração. Eu vou tentar agora tirar o elemento sente. E vamos ver o que vai acontecer. Só vai sobrar o Michele. Só o Michele é uma frase para você? Porque a frase tem que ter sentido. Se não houver uma comunicação, se não houver a construção de um sentido, então eu nem posso dizer que isso aqui é uma frase. Então, se eu tirar o sente, acabou, não tem frase nenhuma. Vou fazer mais uma experiência aqui. Eu vou ler essa frase com todos os elementos, menos o sente. Vamos ver o que acontece.
Gente, a Michele, aquela trouxa, ainda necessidade do ex-namorado babaca. Conforme você pode observar, mesmo colocando todas as outras palavras da minha frase, se eu tirar o sente, ela não faz sentido. Significa que esse sente aqui é um elemento essencial. De forma nenhuma ele pode sair da minha oração, mesmo que tenha várias outras palavras. Eu não posso tirar esse sente da minha oração, porque senão acaba a oração. Não faz sentido, não. Até porque oração não é a frase que tem verbo. Ué, se eu tirar o verbo, nem oração eu não tenho. Então, não tem como fazer análise sintática. Então, a gente pode observar que o sente é um elemento essencial. Então, esse é o nosso primeiro elemento essencial que a gente encontrou. Agora, fica faltando analisar o Michele. Se eu ler essa frase só com o sente, porque eu já descobri que o sente é essencial, vocês acham que eu continuo tendo uma oração? Se eu ler só assim, ó, sente. Para mim, isso é muito incompleto. Embora uma oração seja uma frase que tem verbo, lendo assim dessa maneira, só o sente, para mim não faz sentido, não. Eu nem sei se esse verbo sente vai ser de sentir ou de sentar. Se a pessoa simplesmente falar sente. Eu não sei se ela tá falando que alguém tá sentindo alguma coisa ou se tá mandando eu sentar em algum lugar, né? Eu me assentar. Então, quer dizer, se eu retirar o elemento Michele, eu também não tenho uma oração, porque ela vai ficar sem sentido. E é preciso ter sentido. Além de ter verbo e outros elementos, tem que ter sentido, senão não tem oração, não. Então, nós vamos marcar aqui o Michele como um elemento essencial. Ele não pode sair da minha frase. Nós não podemos abrir mão desse elemento aqui, Michele. Vou fazer essa explicação sobre o elemento Michele de uma outra forma. Eu vou ler todas as palavras, menos o Michele. Vamos ver o que acontece. Gente, aquela trouxa ainda sente necessidade do ex-namorado babaca. Você pode observar que se não tivesse esse a e não tivesse essas vírgulas aqui, até que eu poderia ter uma frase com sentido. Ficaria, gente, aquela trouxa ainda sente necessidade do ex-namorado babaca. Só que nessa frase, porque é essa aqui que nós estamos analisando, nessa frase existe esse elemento a. Eu não posso ignorá-lo, porque eu estou analisando essa frase aqui. Então, se eu simplesmente tirar o Michele e deixar todas as outras palavras, esse a fica solto, ele fica avulso aqui. Qual que é a função dele aqui? Ele perde sua função. Significa que esse elemento Michele aqui, ele não pode sair da minha oração, porque do jeito que ela está construída, ele é essencial. Ele faz muita falta, se eu retirar, ele vai perder o sentido. Agora, gente, nós vamos classificar cada um desses elementos aqui de acordo com essa tabelinha que eu coloquei aqui do lado. Nós já sabemos quais que são essenciais, quais são integrantes e quais são acessórios. Agora a gente vai marcar aí qual que é o adjetivo, o verbo e assim por diante. Então vamos lá. Vamos começar então com os elementos que são essenciais. Nós temos dois elementos essenciais aqui, Michele e sente. Os elementos essenciais são o sujeito e o verbo. O sujeito é o elemento sobre o qual eu informo alguma coisa. E o verbo é a essência do predicado, ou seja, é a informação sobre a qual, a informação que eu passo a respeito sobre o... misericórdia. O verbo é a essência do predicado, é a informação que eu passo a respeito do sujeito. Quase que não foi. Muito bem. Gente, o verbo vocês já identificaram, né? Qual que é a palavra que dá para conjugar aqui? É o sente. Então, o sente, a gente já sabe que é o verbo. Beleza. Então, a informação que eu estou passando sobre o sujeito é que o sujeito sente alguma coisa. Agora, quem que é esse sujeito? É a Michele, porque não é sobre ela que eu estou falando. Ó, sujeito é o elemento sobre o qual eu informo algo. Eu não estou informando algo, não é sobre essa Michele? Então, a Michele é classificado como sujeito. A função sintática da palavra Michele é ser o sujeito. E a função sintática do sente é ser o verbo. Não assusta com essa palavra aqui, função sintática, não.
Função sintática é a função da palavra dentro da frase. Para que ela serve na frase? Beleza. Vamos fazer agora os elementos integrantes. Nós temos dois: necessidade e do ex-namorado. Muito bem. Os elementos integrantes, coloquei aqui para vocês, são dois. É o complemento verbal e o complemento nominal. O nome mesmo já está explicando, né? O complemento verbal completa um verbo, completa o sentido de um verbo. E o complemento nominal completa algo que não seja verbo. Então, vamos ver qual que é qual aqui. Do ex-namorado foi colocado nessa frase para completar o sentido de necessidade. Então, a Michelle tem necessidade de quê? Do ex-namorado. Do ex-namorado, então, serviu para completar o sentido de uma palavra que não é verbo. Necessidade é substantivo abstrato. Então, já que ele completou o sentido, esse elemento aqui, ó, do ex-namorado, completou o sentido de uma palavra que não é verbo, então ela só pode ser complemento nominal. Agora, o necessidade foi colocado aqui para completar o sentido do verbo sente. Michelle sente o quê? Necessidade. Então, já que necessidade completou o sentido do verbo, o nome já está te contando a resposta. Necessidade é complemento verbal. Muito bem. Agora vamos classificar esses dois elementos que estão separados por vírgula aqui, ó. O primeiro é o gente. A única função desse elemento gente é chamar o meu interlocutor. Então você vai imaginar que eu estava conversando com um grupo de pessoas e aí eu quis chamar a atenção dessas pessoas para contar uma fofoca, ou então para falar a minha opinião sobre a Michelle. Aí eu chamei, gente, a Michelle, aquela trouxa, tal. Então, gente, essa palavra aqui, esse elemento, só tá aqui nessa frase para chamar o interlocutor. Então, ó, vocativo é um chamado, né? Agora nós estamos analisando os elementos que são acessórios. Dentre eles nós temos os adjuntos, o aposto e o vocativo. O vocativo, segundo a explicação aqui, é um chamado. E esse elemento aqui está cumprindo essa função de chamar o meu interlocutor. Por isso, ele vai ser classificado como vocativo. Já esse outro elemento aqui, ó, aquela trouxa, para que ele está nessa frase? Qual que é a função dele? É acrescentar uma informação sobre a Michelle. Então, aquela trouxa é uma explicação a mais, uma informação a mais sobre quem que é essa Michelle, ou sobre qual que é a minha opinião sobre essa Michelle. Então, aquela trouxa é uma explicação que vem entre vírgulas. Aqui, ó, entre vírgulas. Explicação entre vírgulas. Portanto, aquela trouxa, sendo uma explicação entre vírgulas, é o aposto, classificado como aposto. Um dos elementos que são acessórios. Beleza. Vamos classificar o A agora. A gente já marcou ele como um elemento acessório. A gente já sabe que ele é um acessório. Você tem essas 4 opções aqui, ó. Esse A não está servindo para fazer nenhum chamado. Não estou chamando nenhum interlocutor. Ele também não é uma explicação que vem entre vírgulas. Então, só sobraram 2 opções. Adjunta de nominal ou adverbial. Aí o nome já está te contando. Adjunto significa acessório. Adjunta de nominal é acessório de substantivo. E adjunta adverbial é acessório de verbo. Muito bem. A palavra a, nessa oração aqui, está associada a Michelle. E Michelle não é verbo, porque o verbo é o sente. Então, já que Michelle não é verbo e o a está associado a essa palavra aqui, que é um substantivo próprio, então a gente vai classificar o a como um acessório ou um adjunto de um nome, adjunto adnominal. Nome aqui, nós não vamos entender como nome de pessoa, não. O nome a gente vai entender como tudo que não for verbo. Tudo que não for verbo a gente vai chamar de nome. Muito bem. Vamos classificar agora esse babaca aqui, ó. Babaca é um adjetivo que foi colocado para caracterizar o ex-namorado. Babaca está associado ao ex-namorado. É um acessório e não está relacionado com o verbo. Está relacionado com a palavra que não é verbo. Então, só pode ser um adjunto adnominal. Adjunto, porque é acessório, e adnominal,
porque está associado a uma palavra que não é verbo. Vamos para o ainda, só falta uma, gente, tá quase acabando. O ainda foi colocado aqui nessa frase para acrescentar uma ideia de tempo ao verbo sente. Quando que a Michelle está sentindo essa necessidade do ex-namorado? Ainda, até hoje, até agora. Então, ainda passa ideia de tempo e está caracterizando, acrescentando uma circunstância de tempo ao verbo sente. A gente já refletiu, a gente já descobriu que esse ainda é um acessório. Então, já que ele é um acessório do verbo, ele vai ser um adjunto adverbial. Certo, gente? Então, nós analisamos quais que são os elementos essenciais, integrantes e acessórios e classificamos cada um deles de acordo com a sua função dentro da oração. Tá certo? Agora eu vou ajudar vocês a fazer uma cola para a prova, mas não conta para a professora, é nosso segredo, tá? Então, coloquei aqui o resumo do que a gente viu hoje, só que em código, porque se te pegarem, nunca vão conseguir provar no tribunal que você estava colando. Mas reforço, é segredo, hein? Então vamos lá. Oração, ó, pegou a referência? Oração é a frase que tem verbo. Beleza. Agora aqui nós temos os termos essenciais, porque eles não podem sair. Então tem que ficar parado no sinal, não pode sair. Os integrantes que pode sair, mas é melhor não. E os acessórios que podem sair da minha frase. Então, coloquei aqui com o código do semáforo. Nos termos essenciais, que eles não podem sair, nós temos o sujeito e o verbo. O sujeito é sobre quem que eu estou falando, ou sobre o que eu estou falando. E o verbo é a informação que eu estou passando a respeito do sujeito. Nos termos integrantes, nós temos complemento nominal, mas, gente, você só vai saber o significado desse código aqui se você tiver estudado a matéria. Me ajuda a te ajudar. Então, nós temos nos termos integrantes o complemento nominal e o complemento verbal. O nome já está te contando, né? Complemento nominal completa o que não for verbo e complemento verbal completa aquilo que for verbo. E nos termos acessórios, nós temos adjunto adnominal, tudo abreviado. Adjunto adverbial. Temos o aposto, que é uma explicação, vou colocar aqui, ó, que vem entre vírgulas. E o vocativo, eu coloquei assim, ó, Samara, reticências. É para você lembrar que é o chamado, entendeu? Samara, o chamado, pegou a referência? Então, beleza, gente, isso aqui é uma cola que não é para você usar na prova, porque você já vai ter estudado, não vai ter necessidade. Não vai ter necessidade de você fazer cola, certo? Então, tá bom. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Eu fico por aqui. Beijo, até a próxima. Professor, esse negocinho de cola que eu coloquei aqui no final do vídeo é brincadeira, tá? Calma. Na verdade, isso é só uma forma do aluno sistematizar, resumir o conteúdo que foi trabalhado. Se ele não tiver prestado atenção na matéria, nas explicações, feito os exercícios, a pesquisa, esse resuminho, essa cola, não vai fazer sentido nenhum para ele. Então, na verdade, é só uma forma de estimular o aluno a resumir, a sintetizar o conteúdo que ele estudou, resumir aquilo que ele aprendeu. E aí você pode optar por deixar ele usar isso aí como consulta na hora da prova ou não. Pode ficar só como um método de estudo mesmo, tá bom? Aí fica a seu critério. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Eu fico por aqui, então. Até a próxima. Beijo, tchau!